O Texas está se preparando para ser mais do que um estado. Ele quer ser uma potência. Enquanto Donald Trump reassume a presidência com promessas de restaurar a autoridade federal, o governador texano Greg Abbott acelera uma agenda ousada de independência econômica. Do outro lado do país, Gavin Newsom vê a Califórnia afundada em um caos urbano crescente, lojas sendo saqueadas em plena luz do dia, moradores em situação de rua dominando centros comerciais, brigas filmadas nas ruas de São Francisco e um sentimento generalizado de desordem. Famílias, profissionais e empresas não estão apenas saindo, estão fugindo. E no meio desse cenário caótico, surge uma dúvida incômoda. Será que os estados ainda estão unidos? A cada ano que passa, mais californianos fecham as malas, embarcam nos carros e seguem rumo ao Texas. Não é apenas uma mudança de CEP, é um sinal claro de tensões regionais internas. O alto custo de vida na Califórnia, somado à explosão imobiliária em áreas como São Francisco, onde uma casa comum beira o surreal valor de 1,3 milhões de dólares, empurra famílias para fora do estado dourado. A questão vai além da economia doméstica. Expõe um desequilíbrio na distribuição de oportunidades dentro da maior economia estadual dos Estados Unidos. Quando famílias são forçadas a migrar para garantir moradia digna, o problema se torna geopolítico, com impacto direto nas relações entre estados e suas políticas públicas. O Texas, por sua vez, estende o tapete vermelho com uma diplomacia econômica afinada. Nada de imposto de renda estadual, custo de vida mais palatável e uma promessa de liberdade econômica que atrai como um imã. Greg Abbott, governador do estado, não perde a chance de reforçar essa narrativa de prosperidade, enquanto líderes como Eric Johnson, prefeito de Dallas, veem no movimento uma resposta política ao modelo californiano. Esse êxodo não é novidade em cenários de economia global instável. Crises semelhantes geraram deslocamentos internos na União Soviética e no Brasil da hiperinflação, sempre com repercussões duradouras sobre a dinâmica das regiões envolvidas. Mas não se trata apenas de onde as pessoas saem, e sim do que elas levam: capital humano qualificado, redes de consumo, hábitos culturais e votos. Sim, votos. A frase "Don't California my Texas" ecoa entre moradores locais que temem ver seus valores substituídos por ideias progressistas importadas. Campanhas políticas e grupos conservadores chegaram a incentivar californianos a deixarem os votos em casa, ou seja, a não replicarem no Texas as escolhas políticas que teriam levado a Califórnia à crise. No entanto, estudos das universidades do Texas e de Maryland revelam que entre os migrantes vindos da Califórnia, 44% são republicanos e apenas 29% democratas, especialmente em condados como Williamson. Isso pode alterar profundamente a composição das alianças políticas regionais. E quando o mapa eleitoral muda, as empresas reavaliam seus riscos, seus impostos e até seu CEP. Depois da debandada de pessoas, veio a fuga das sedes empresariais. Entre 2020 e 2023, mais de 170 corporações transferiram suas operações para o Texas. E o mais impressionante, mais da metade delas saiu diretamente da Califórnia. Por trás dessa movimentação, há mais do que incentivos fiscais. Estamos falando de um novo paradigma de hegemonia empresarial doméstica, onde o ambiente regulatório, a previsibilidade jurídica e o custo de operação são os verdadeiros campos de batalha. E o Texas, com sua política agressiva de atração de investimentos, está vencendo essa guerra silenciosa, cidade após cidade, com números que saltam aos olhos. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a decisão de Elon Musk, em 2021, de transferir a sede da Tesla para Austin, movimento seguido pela Oracle, que também migrou sua base de Redwood City para a capital texana. Coincidência? Longe disso. O estado implementou medidas estratégicas como o Texas Enterprise Fund, que destinou mais de 600 milhões de dólares para a atração de empresas, e o JET Act, voltado para setores de alta tecnologia. Essas ações mostram como o Texas articula diplomacia econômica e política industrial de forma pragmática, criando um ecossistema favorável a startups, gigantes da tecnologia e até instituições financeiras. É possível que estejamos presenciando o surgimento de um novo eixo de poder corporativo nos Estados Unidos? Essa mudança de rota corporativa não acontece no vácuo. O projeto da Texas Stock Exchange, previsto para ser sediado em Dallas, revela ambições ainda maiores: disputar terreno com Nova York e São Francisco no mercado financeiro. Essa possível nova bolsa de valores texana não seria apenas uma infraestrutura econômica, seria um símbolo, um marco da descentralização do poder econômico americano, promovido por tensões regionais e rivalidades interestaduais.
Isso nos leva a imaginar o Texas em um jogo de xadrez, e com certeza seria a rainha do tabuleiro energético americano. Em 2023, o estado respondeu por impressionantes 43% de todo o petróleo produzido nos Estados Unidos, além de liderar com folga a produção de gás natural, responsável por cerca de 27% da extração nacional. Essa não é uma estatística qualquer, é a base da autonomia energética de uma superpotência. Quando o mundo inteiro se contorce diante de tensões regionais no Oriente Médio ou bloqueios marítimos no Mar da China Meridional, os Estados Unidos olham para o Texas como sua retaguarda estratégica, e não à toa. Lá estão 2 das 4 reservas estratégicas de petróleo do país, armazenadas em cavernas de sal com capacidade superior a 400 milhões de barris. Mas o poder do Texas não está apenas debaixo da terra, está na estrutura que o transforma em músculo energético. O estado abriga 34 refinarias, processando quase 1/3 de toda a capacidade de refino norte-americana. Isso não apenas garante fornecimento interno robusto, mas também posiciona o Texas como peça-chave nas exportações de energia, especialmente para aliados estratégicos na Europa e na Ásia. Em tempos de sanções econômicas e disputas por acesso a recursos, como se vê nas relações entre Rússia e Ucrânia ou nas negociações com o Irã, o papel texano se torna ainda mais central. Afinal, em um mundo que caminha para a reconfiguração dos blocos econômicos, quem controla a energia dita o ritmo das alianças. O ponto curioso é que mesmo com essa força monumental, o Texas não age sozinho. Há um jogo silencioso entre o Estado e Washington, que por vezes coopera, por vezes compete. O controle da energia implica influência direta sobre a economia global, e por isso mesmo a diplomacia energética texana vai além das fronteiras. Empresas como ExxonMobil e ConocoPhillips, com sede no estado, têm poder suficiente para influenciar tratados, moldar políticas internacionais e até balançar o preço do barril em mercados distantes. A pergunta que fica é: até que ponto o governo federal depende do Texas? Ou o Texas se prepara para ser menos dependente do governo federal? Se um dia houvesse uma ruptura, mesmo que hipotética, entre o Texas e os EUA, não estaríamos apenas diante de uma crise doméstica. Estaríamos falando de um abalo sísmico na hegemonia energética ocidental. Afinal, o Texas sozinho tem potencial para se tornar um dos principais exportadores de energia do mundo, com mais capacidade de produção do que muitos países membros da OPEP. O simples fato dessa hipótese circular nos bastidores já diz muito sobre as tensões latentes no jogo de poder interno dos Estados Unidos. No coração do Texas, algo grandioso está tomando forma, e não é exagero. O chamado Triângulo do Texas, formado por Austin, Dallas-Fort Worth, Houston e San Antonio, já concentra cerca de 68% dos 30,3 milhões de habitantes do estado, mesmo ocupando menos de 1/4 do território. Em uma pesquisa feita pelo Texas Demographic Center, Centro Demográfico do Texas, publicada em parceria com o site MySA em 2023, foi mostrado que essa mega-região é hoje o principal destino de imigrantes dentro e fora do estado. A força demográfica está moldando não só o espaço urbano, mas a dinâmica de poder no sul dos Estados Unidos. Esse crescimento vai muito além de números. É uma ascensão estratégica. Em uma análise feita pelo Federal Reserve Bank of Dallas, Banco da Reserva Federal de Dallas, foi apontado que o triângulo já representa mais de 75% do produto interno bruto do estado. Grandes universidades como a UT Austin, centros médicos como o Texas Medical Center e uma infraestrutura interligada por rodovias, ferrovias e aeroportos fazem da região um polo de inovação e logística. Startups, fintechs e gigantes da tecnologia têm encontrado no Triângulo o ambiente ideal para a expansão. Esse conjunto de fatores posiciona a região não apenas como um motor econômico, mas como um possível influenciador em alianças políticas e decisões comerciais interestaduais. O futuro parece ainda mais ambicioso. Em uma projeção feita novamente pelo Texas Demographic Center, foi estimado que a população do Triângulo ultrapassará 35 milhões até 2050. Isso levanta uma pergunta retórica inevitável. Estamos assistindo ao nascimento de um novo centro de poder nos Estados Unidos? A resposta pode estar nos movimentos já em curso. O crescimento demográfico vem acompanhado de maior influência nos colegiados políticos, maior representatividade no Congresso e mais voz em tratados regionais. A urbanização, nesse contexto, não é apenas um fenômeno socioeconômico, é uma ferramenta geopolítica poderosa. Agora que você viu o que está em jogo, pare e pense. Até que ponto decisões estaduais, como reduzir impostos ou atrair empresas, podem mexer com o equilíbrio de uma nação inteira?
Quando um estado começa a crescer como o Texas, ou a desmoronar, como a Califórnia, o impacto não se limita às fronteiras internas. Ele ecoa em tratados, no comércio exterior e nas alianças internacionais. A geopolítica, afinal, não se constrói apenas entre países, ela também se molda dentro deles. Enquanto o governo federal tenta manter o controle, alguns estados avançam como verdadeiros atores geopolíticos, com sua própria diplomacia, economia e projetos de poder. Estamos vendo o surgimento de uma nova era nos Estados Unidos. Uma era em que a unidade nacional já não é tão garantida quanto antes. E se essa tendência continuar, quais outros estados podem seguir o mesmo caminho? Será que estamos caminhando para uma fragmentação silenciosa das potências globais? Se você chegou até aqui, é porque sabe que entender o presente é o primeiro passo para antecipar o futuro. Então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe sua visão nos comentários. O que você enxerga acontecendo nos próximos anos? Comente o que você pensa sobre o Texas. Quero ouvir sua opinião. Provavelmente, você também vai gostar do vídeo que está aparecendo na sua tela. Basta clicar e te vejo lá.